Como é que os bancos ganham dinheiro? Essa é a dúvida de muita gente que fala por aí que banqueiro é safado, mas se você quer falar por aí que banqueiro é safado e quer entender como que eles ganham dinheiro também para falar com propriedade, fica nesse vídeo até o final que eu vou mostrar para vocês como que bancos ganham dinheiro. Itaú, Santander, Bradesco e afins. Vou falar um pouquinho sobre a atividade bancária. E esse vídeo também é para você que quer começar a entender os resultados dos bancos, porque provavelmente você está começando agora, abre aquele release de resultado e você não consegue entender nada, que porcaria que é PDD, por que o ROI no banco é tão importante, o banco não tem dívida, a contabilidade do banco é diferente, não tem EBIT, não tem EBITDA, não tem nada disso. Então fica aqui nesse vídeo até o final que eu vou falar um pouquinho sobre a atividade bancária, como que funciona a contabilidade e afins. Para quem não me conhece, meu nome é Breno Sullivan, sou estudante de economia e roda a vinheta. Bom, a primeira coisa que é muito importante destacar nos bancos é que a contabilidade deles é um pouquinho diferente e a conta mais importante é o balanço patrimonial, que você vai ter os ativos, os passivos e o patrimônio líquido. Os ativos é basicamente tudo que o banco emprestou para outras pessoas, então é o quanto as pessoas devem pagar para eles. Os passivos é o quanto o banco pegou emprestado de outras pessoas. Aquele dinheiro que você deixa parado na conta, o CDB que você compra, ele entra no passivo do banco. Ou seja, o banco te deve. Lembrando que o passivo são deveres e obrigações e ativos são direitos e propriedades do banco. Então, a partir do momento que o banco empresta dinheiro para alguém, aquilo ali virou um ativo, e quando ele pega dinheiro emprestado com você, aquilo ali é um passivo do banco. E por último, tem um patrimônio líquido, que é basicamente o dinheiro dos acionistas e a reserva de lucro dos bancos, que é basicamente o dinheiro do banco mesmo. Pode perceber que o passivo, ele não é dinheiro do banco, ele pegou um dinheiro emprestado com você e ele vai emprestar para outra pessoa, e o patrimônio líquido, ele é realmente o dinheiro do banco ou o dinheiro dos acionistas que estão aportando dinheiro ali da empresa, que é o seu dinheiro aí como acionista de Tube 3, de Tube 4 e afins. Lembrando que o ativo, ele é igual ao patrimônio líquido mais os passivos do banco. Então essas contas do passivo e do patrimônio líquido, elas têm que bater com os ativos do banco. Então por que isso é muito importante? Porque, por exemplo, vou dar o caso do Itaú para vocês conseguirem compreender melhor. O Itaú tem mais ou menos 1 trilhão em ativos hoje, ou seja, ele tem uma carteira de crédito de 1 trilhão de reais, ele empresta 1 trilhão para as pessoas, sendo que desse 1 trilhão, 800 bilhões são passivos e 200 bilhões são patrimônio líquido. Então, a cada 10 reais que o Itaú empresta, 8 reais são de outras pessoas e 2 reais são realmente do banco, dos acionistas e tudo mais. Então, a gente chama isso de multiplicador bancário, isso é uma alavancagem financeira. Todos os bancos operam assim, tem um determinado limite ali que o Banco Central estipula. Não só o Banco Central, como grandes instituições no mundo, para os bancos não se alavancarem muito. E os bancos aqui no Brasil nem são tão alavancados assim, lá nos Estados Unidos é muito maior. A proporção aqui no Brasil, a gente chama isso de índice de Basileia, para você ver quanto é a alavancagem dos bancos. E aqui no Brasil a gente tem um índice de Basileia muito conservador. Então isso é muito importante você na hora de você entender os bancos. E por que o ROI ele é tão importante na hora de você avaliar um banco? Porque, se vocês lembram da fórmula do ROI, o ROI é o patrimônio líquido dividido pelo lucro líquido do banco. Então vamos supor que desse 1 trilhão que o Itaú emprestou, ele conseguiu 100 bilhões de juros no ano de 2019, tá? Estou só pressupondo aqui. Se você tem 200 bilhões de patrimônio líquido e essa parte é dos acionistas, o dinheiro que você realmente colocou na empresa, você vai ter 100 bilhões de retorno para 200 bilhões. Então esse ROI ele vai estar em 50%, o ROI é ridiculamente alto. Só para lembrar aqui que o ROI do Itaú ele é 20%, é o maior ROI hoje do banco da Bolsa, e já é ridiculamente alto comparado aos bancos lá dos Estados Unidos. Então, você basicamente está dando o seu dinheiro para o banco, falando, toma aqui 2 reais, vamos supor que você está aportando 2 reais no Itaú, toma aqui 2 reais e ele te devolve 1 real de juros, porque ele conseguiu ter esses juros em cima desse dinheiro, porque ele tem uma taxa de retorno sobre o investimento dele, sobre os empréstimos dele muito alto. É por isso, inclusive, que no Brasil o banco ganha tanto dinheiro, porque o que acontece na prática então? O banco ele pega emprestado dinheiro com você, que deixa ou parado na conta, ou aplicado num CDB lá, que é uma aplicação de certificado de depósito bancário, que você está emprestando dinheiro para o banco, a 80% do CDI, 90% do CDI, no caso dos grandes bancos, que isso dá mais ou menos ali 2% ao ano, e empresta a juros de cheque especial a 5, 6, 7% ao mês. Então a gente chama essa diferença aí de spread bancário, que é a diferença dos juros que o banco pega emprestado com alguém e os juros que ele empresta para outra pessoa. Então essa diferença é lucro puro para o banco, e essa diferença aqui no Brasil é a maior do mundo. Os bancos aqui no Brasil
cobram spreads absurdos, eles pegam a taxas muito baixas e repassam a taxas imensamente altas. Então, se você não sabia como é que banco ganha dinheiro, é basicamente assim, pegando dinheiro emprestado a uma taxa muito baixa e reemprestando esse dinheiro a uma taxa muito alta. Lembrando que aqui no Brasil a gente tem uma fome de caloteira bem grande e os bancos utilizam dessa desculpa para ter essa taxa de juros muito alta. O Itaú, ele tem mais ou menos ali 10% de default por ano. O que isso quer dizer? Dessa carteira de 1 trilhão de reais que ele possui, 100 bilhões viram pó ao longo do ano. Então ele não consegue recuperar, as pessoas ficam devendo e ele nunca mais vai ver esse dinheiro. Então, partindo do pressuposto aí, entre aspas, que o banco tem que começar a emprestar pelo menos 10% ao ano para conseguir reaver, pelo menos sair no 0 a 0 ali e começar a gerar lucro após isso. Lembrando que isso é uma discussão um pouco polêmica, porque tem muita gente que fala que a alta na taxa de juros é que causam os calotes, e não os calotes que causam essa alta taxa de juros. Acaba sendo uma sinuca de bico, ninguém sabe exatamente qual é a verdade, mas a verdade é que banco no Brasil é um dos melhores negócios do mundo, principalmente porque a gente tem um sistema altamente regulado e que o Banco Central praticamente não deixa entrar concorrentes aqui no Brasil, e você tem a oportunidade de virar sócio dessas empresas investindo nelas na bolsa. Então, em vez de você começar a pegar empréstimo bancário para tentar ficar pagando juros para o banco, você simplesmente pode pegar o seu dinheiro e investir no banco que cobra juros de outras pessoas e ganhar com a valorização dessas ações. É por isso que faz muito sentido você investir nesse tipo de ativo, na minha opinião, que são das melhores empresas do Brasil. Você está do lado aí praticamente de um império financeiro que entregou um retorno absurdo nos últimos anos e provavelmente vai continuar entregando daqui para frente. Só para concluir esse assunto de bancos, para vocês entenderem por completo como que bancos funcionam, provavelmente você já deve ter escutado a sigla PDD, e essa sigla representa a provisão de devedores duvidosos, que é o quanto o banco ali acha que ele vai tomar de calote ao longo do ano. Então, quando o banco ele faz esses empréstimos de 1 trilhão de reais, ele já provisiona que ele vai perder 10%, 5%, enfim, tem uma medida lá do Banco Central, não vou entrar em grandes detalhes desse vídeo aqui porque isso demoraria 2 horas, mas se você quiser saber mais sobre isso, é só você dar uma pesquisada aí que você vai conseguir achar. Isso é muito vantajoso para o banco, porque a partir do momento que ele faz esse PDD, ele consegue ter uma noção da alavancagem financeira que ele pode assumir, e lembrando também que toda vez que ele recupera esse dinheiro, após ele provisionar que ia perder, ele não paga imposto sobre esse dinheiro é lucro puro, vamos colocar assim para o banco. E esse é um dos motivos também porque o Itaú fez um PDD tão grande agora em março, no resultado do primeiro trimestre. Então é óbvio que isso é regulado pelo Banco Central, o banco não pode dar um monte de PDD sem nenhuma justificativa para evitar pagar imposto, mas como teve essa crise que a gente está passando agora, o banco provisionou uma porrada de default, e aí se ele recuperar, isso vai começar a entrar como lucro bruto nos próximos trimestres. É por isso que o Itaú teve essa sacada, fez essa provisão gigante e provavelmente conforme ele for recuperando esse PDD que ele provisionou e que não vai se concretizar no futuro, caso a economia retome e as pessoas não derem default como o Itaú espera, isso vai acabar entrando em forma de lucro puro no banco e ele vai acabar não pagando imposto, tendo uma vantagem tributária em cima desses PDDs. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de se inscrever, dá like aqui embaixo, se inscreve no canal para me apoiar aqui no YouTube, para me ajudar a crescer, se isso te ajudou de alguma forma. Espero que tenha ajudado. Tamo junto e até o próximo vídeo.